Bom, continuando lá, né? Romanos, a gente tinha parado no Romanos 2 e basicamente Romanos 2 falava sobre qual é o justo juízo de Deus e como que os judeus se relacionavam com a lei e como essa lei era aplicada aos gentios. Na verdade, a gente viu que todo ser humano ele tem uma lei interna, a lei da consciência, que ora o acusa, ora o defende, e os judeus, além dessa lei, têm a lei escrita mesmo, a lei de Moisés, que ela é um guia e essas pessoas se consideravam guia para os cegos, porém não bastava apenas ter a lei e querer ensiná-la, mas a justiça viria pela prática da lei. Muito bem. Só que agora a gente vai ver quem que é justo diante de Deus, tá? Então vamos lá. Romanos 3, capítulo 3, versículo 1. Que vantagem há então em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Então, o que a gente falou, que a justiça ela vem por conta de obedecermos a lei e que temos uma lei moral dentro de nós que ora nos acusa, ora nos defende. Se aí eles falam assim, beleza, mas se essa lei moral ela existe e não é necessariamente a lei de Moisés que vai salvar, que vantagem que há nisso de ter essa lei, como no caso dos judeus? E ele fala que, principal porque foi confiada a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem valor sim, e aos judeus foram confiadas essa palavra de Deus, ou seja, naquela descendência e culturalmente a palavra de Deus vinha ser estabelecida. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Muito bem. Não, porque ainda que alguns judeus sejam infiéis e não cumpram a palavra de Deus, mesmo que por conta de sua injustiça a verdade de Deus seja suprimida, não é porque alguns deles foram infiéis que Deus ele vai ser infiel. Na verdade, Deus permanece fiel. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. E aqui a gente vai começar uma série de referências do Antigo Testamento, principalmente do livro de Salmos, e vamos ter até alguma referência em Eclesiastes e Isaías, e eu vou passar as referências para vocês de cada versículo, sobre a questão que vai falar aqui. Porque ele está falando assim, ó, para que seja justificado nas suas palavras e prevaleças quando fores julgado. Ou seja, o homem nesse sentido que é mentiroso e Deus que é verdadeiro, porque de Deus provém a verdade. E se alguém acha que é justo diante de Deus, na verdade essa pessoa ela se torna uma mentirosa. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, porque se a gente for pensar do lado espiritual, não faz sentido. Claro que não. Versículo 6. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando ainda assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que não venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Isso porque basicamente essas pessoas estão falando assim, ó, se eu já sou injusto diante de Deus, por que que Deus ele vai me condenar, já que a minha injustiça ressalta ainda mais as qualidades de Deus? É tipo assim, pelo meu pecado, ainda assim a justiça de Deus e a bondade de Deus é ressaltada. Se isso acontece, por que eu vou ser condenado? É meio que uma filosofia yin yang aqui, tipo, o bem só pode existir se o mal existir. E aí, na verdade, Paulo vai falar, a condenação de pessoas que pensam dessa maneira, na verdade, é merecida. Porque Deus, sendo bom, não precisa que o mal o evidencie para que ele continue sendo bom. Ou seja, não é preciso que exista o mal para que o bem seja reconhecido. Mas quando existe o mal, sim, o bem ele é ressaltado, porque acontece um contraste. É a mesma coisa de você estar num dia claro e você falar, sem as sombras eu não reconheço o dia. Não, na verdade dá para reconhecer o dia.
O ponto é que a noite ela ressalta ainda mais as qualidades do dia. Então, quando você olha para algum lugar escuro, igual a nossa noite escura, e olha para esse lugar iluminado, quando você vê ele iluminado, essas qualidades são ressaltadas ainda mais. Então, por isso que esse tipo de argumento de falar que já que Deus, ele pelo meu pecado, ele parece ainda mais justo, eu não deveria ser condenado, não faz sentido nenhum. Bom, que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Desculpa, faltou dar uma referência aqui para vocês. Lá no versículo 3, né? Tá lá em Salmo 51, versículo 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas suas palavras e prevaleça quando for julgado. Então essa daqui é a referência. E aí a gente vai começar as outras referências, tá? Então, eu já vou até dar aqui, ó, do versículo 10 até o 12, você pode encontrar lá em Salmos 14, do 1 ao 3, Salmos 53, do 1 ao 3 também, e Eclesiastes 7, no versículo 20. Então, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, muito bem. Aqui ele está falando que não há ninguém que faça bem, ninguém que seja justo e ninguém que busque a Deus. Então, naturalmente, a gente pode perceber que o ser humano ele não busca a Deus. Então, automaticamente, o ser humano ele não busca a Deus pela sua própria vontade. E a gente vai ver agora, referência do 13, Salmo 5, verso 9 e Salmo 140, verso 3. O 14, Salmo 10, verso 7 e do 15 ao 17, Isaías 59, do 7 ao 8. E aí, para terminar as referências aqui, no versículo 18, temos lá a referência de Salmos 36, versículo 1. Então, eu vou ler agora a partir do 13, eu já dei todas as referências até o 18. Então, ele falou que não há nenhum bem, não faça nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Ele está falando isso a respeito de quem? A respeito de mim e de você, tá? E não só de nós, mas de todos aqueles que creem e que não creem também. Muito bem. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam seu caminho. Não conhecem um caminho de paz. Os seus olhos é inútil temer a Deus. Então, esses daqui, essas são qualidades de nós, aqueles que creem e que não creem, quando estamos agindo naturalmente pela nossa vontade e pela nossa carne. E aí a gente vai ler o 19 aqui, ó. Sabemos que o que a lei diz, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, e aí a conclusão de tudo, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, ou plenamente pecadores, que uma vez que você tem a lei, que ela demonstra e fala aquilo que você faz de errado, ela te ilumina de tal maneira que você se torna consciente de que aquilo que você pratica, aquilo que você faz é pecado e que você vive debaixo desse pecado. Então ninguém pode se declarar justo diante de Deus. Muitas vezes eu vejo muita pessoa falando: "Ah, mas eu faço tudo certo, as coisas só dão erradas para mim". Não, você não faz tudo certo. Você faz tudo errado, tá? Você não tem poder nenhum para por você mesmo buscar a Deus. E isso é um peso que todo ser humano carnalmente ele sofre, porque a gente carrega esse peso com a gente, o peso do pecado. Mas a gente vai falar disso porque a gente não vive debaixo desse tipo de opressão nem debaixo desse peso, apesar da gente saber por conta da revelação que a gente vai ver agora. Então, já que não tem ninguém que vai ser justificado diante da lei, porque a lei, na verdade, ela nos faz ainda mais pecadores, como que a gente
vai se tornar justo diante de Deus. E aí vem aqui, a justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, independente da lei, vem algo que foi manifesto. Só que, apesar disso ser independente da lei, a lei e os profetas dão testemunho disso que se revelou, que seria a justiça por meio da fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui ele fala a respeito das descendências judaicas ou gregas, não importa, da onde veio eu sou descendente, a sua descendência. Você está destituído da glória de Deus, pelo menos estava. E isso daqui, vou abrir um parênteses aqui, porque imagina só, vamos supor que tem um filho lá, que o pai dele foi ruim com ele, e aí ele justifica o seu pecado por conta daquilo que o pai dele fez com ele. Aí você volta no pai. Aí o pai justifica novamente os seus pecados por conta do pai que foi ruim com ele ou fez alguma coisa para ele. Ou outra pessoa que foi ruim com ele, não importa. Então você percebe que a gente sempre vai ter um argumento diante de Deus, ou possivelmente teríamos um argumento diante de Deus, para estar jogando a culpa dos nossos pecados e nossas mazelas em outras pessoas, principalmente naqueles que nos antecedem. Um filme legal de você ver isso, como as pessoas começam a jogar a culpa dos próprios pecados naqueles em quem fez algum tipo de mal para ela, é o filme O Auto da Compadecida. Chega uma hora que as pessoas elas começam a se justificar e elas trazem e retratam a sua história de infância, a sua história de vida e falam, eu sou assim por causa disso, eu não sabia, não sei o que, eu me tornei ruim por causa de tal situação. Então, se nós fôssemos considerar isso, ninguém seria julgado, porque as pessoas elas sempre estão colocando a culpa de seus próprios pecados em coisas que aconteceram com elas. E por isso que todos estão encerrados debaixo da desgraça da lei. Porque a lei ela traz uma condenação sobre você. E Deus ele faz isso justamente para que todo mundo perca o seu próprio argumento de querer se justificar de alguma forma em algo que aconteceu com ele ou se justificar em algo que fizeram a ele ou qualquer tipo de coisa. Porque o que o ser humano mais faz é arrumar justificativa para os seus próprios erros. Muito bem. Só que aqui ele fala, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que é em Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, todos estão condenados, estão debaixo da maldição da lei, justamente para que Deus possa oferecer uma alternativa viável a todos eles, que na verdade seria ter a fé em Jesus Cristo. Então, à medida que todos estão já condenados debaixo das suas próprias justificativas e debaixo da lei que evidencia o pecado que essas pessoas cometem, Jesus ele nos dá o ar da graça e o alívio para que por meio da fé no Filho de Deus nós possamos ser justificados como justos. Portanto, ninguém pode ser justificado pelas obras que faz ou por qualquer tipo de coisa. Eles são justificados pela fé que existe em Jesus. Claro que essa fé ela vai resultar em uma série de obras, como eu disse para vocês. Não assistam apenas um vídeo, porque é uma doutrina complexa. Esse capítulo traz uma visão de um lado dessa doutrina, e aqui vai mostrar também depois como que a gente vai agir uma vez que a gente conhece Jesus. Porque, só para adiantar um pouquinho, a gente poderia falar, tá, mas eu posso matar à vontade, então que Deus vai me perdoar e eu vou ser salvo, porque eu não posso me justificar também pelas obras da lei. Então, eu falando que tenho fé em Jesus, posso matar à vontade que eu iria até ser mais perdoado ainda. E a gente vai falar disso aqui no capítulo 4
justamente capítulo, na verdade, o 4, o 5 e o 6. O 6 que vem trazendo essas revelações aqui, nesse sentido que eu falei. Então é importante você entender que a justiça nossa não pode vir pelas obras que nós praticamos, porque em algum ponto nós vamos errar. E uma coisa que eu gosto de falar, imaginem que assim, esteja uma pessoa que ela é cuidadosa, ela cuida de várias crianças, ela cuida, vamos supor, de um orfanato. Uma pessoa, ela tá ali cuidando de orfanato, dando suporte a todas as crianças. Ela já cuidou de crianças a vida inteira, e aí com uns 40 e pouco anos, esse homem aí, ele pega e abusa de uma criança. E aí você, humanamente falando, você vai falar, não, deveria pagar. Ele deveria pagar pelo abuso que ele cometeu àquela criança. Mas muitas vezes eu vejo gente falando que Deus vai pesar o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Agora deixa eu perguntar, humanamente falando, uma pessoa que cuidou desse orfanato, deu suporte a essas crianças, então abençoou, ajudou várias crianças, só que cometeu um erro. E esse erro foi justamente abusar de uma dessas crianças que ele cometeu, só uma. Você acha que todo o bem que ele tinha feito anteriormente justifica o mal que essa pessoa fez a essa criança? Não, até mesmo na nossa lógica humana, essa pessoa deveria pagar por esse abuso, independente das crianças que ela já cuidou. Ou seja, apesar de ter cuidado de várias crianças, isso não pesa a favor dela quando ela comete o mal contra uma criança. Então, aqui é o mesmo sentido. A gente, quando comete um pecado, no sentido. Você pode até estar achando que é um pecadinho, mas isso pesa muito, tá? Pela lógica. Se você cometeu um pecado sua vida inteira, você vai pro inferno? Sim, porque esse pecado ele pesa muito mais do que todo o bem que você já fez. E eu tô explicando isso, dando como exemplo essa questão de crianças, porque fica até meio parecendo um absurdo. Pô, o cara ele fez tanto bem, mas por conta de um pecado ele vai ter consequências negativas na sua vida. Sim, você pensando mesmo na lógica humana, na justiça humana, essa pessoa deveria pagar pelo todo o mal que ela fez. Ainda que fosse um. Esse mal seria grave, ela deveria pagar. Muito mais na justiça de Deus. Então, perfeito. Então, nós não somos justificados pelas nossas obras, nós somos justificados pela fé. A fé que nós temos em Jesus Cristo. 27. Onde está então o motivo de vanglória é excluído? Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Porque não adianta você se exaltar e falar, eu sou um ungido de Deus, sou um crente virtuoso, sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque não existe motivo de vanglória. Esse tipo de vanglória, na verdade, é inútil. Ele é excluído. Porque você não pode ser justificado pelas suas próprias obras. E a própria fé, ela exclui esse tipo de vanglória. Então, se você é uma pessoa que tem fé e você crê, você não dá glória a você mesmo por você crer. E nem você considera que você é uma pessoa que pode receber as graças de Deus porque você é especial. Na verdade, não é porque você é especial, é porque você é terrivelmente não especial e terrivelmente comum e pecador que você não pode se glorificar diante de Deus por conta dessas coisas. Bom, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que, pela fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anularemos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque à medida que a lei evidencia que você é pecador e você entende que você não é justificado pela lei, mas pela fé, você poderia argumentar que a fé ela anula a lei, mas na verdade é o contrário. A fé ela vem para reafirmar ainda mais a lei. Porque a lei ela estabelece alguns princípios que a pessoa que tem fé, à medida que ela tem fé e chega ao conhecimento de Deus, ela vai praticando cada vez mais e mais perfeitamente, até que atinja o grau da perfeição. E o grau da perfeição justamente é quando você é justificado pela fé em Jesus.
e eu diria que isso acontece quando nós fazemos o quê? Quando nós morremos. Mas Abraão, ele atingiu a estatura do varão perfeito, mesmo não sendo perfeito no sentido de obras humanas, mas pela fé ele alcançou esse testemunho, mesmo até das suas obras. Então as suas obras foram direcionadas para Deus e Deus os justificou, não pelas obras que ele fez, mas pela fé. Então essas obras dele foi resultado de uma fé que ele teve e foi justificado. Fiquem para o vídeo 4, vai ter amanhã no canal o vídeo 4. É muito importante porque aqui a gente vai falar sobre a fé de Abraão e como ela é um modelo de fé para nós. A gente explicou como não somos modelo de fé perante a lei e não somos justificados perante a lei. Mas já que nós somos salvos pela fé, e a fé é algo muito e mais importante de todos, é importante a gente entender como que funciona a fé e como que foi a fé daquele que é modelo para nós, porque ele foi considerado o pai da fé, aquele que estabeleceu uma aliança com Deus. Então, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, não perca nenhum vídeo, é muito importante. São explicações que se complementam. Se você pegar uma explicação só, você pode sair com uma impressão errada daquilo que eu estou falando. Então, por favor, já que começou, continue assistindo. Não, sério, não perca nada. Pelo menos até o capítulo 7, onde a gente vai terminar essa doutrina aqui mais pesada, tá? E aí a gente vai começar uma outra doutrina aí, tá? 7 não, capítulo 8 na verdade, que ele vai falar aqui do fechamento com a vida pelo Espírito. Então, mas fica aí, cara. Tipo, eu tenho certeza que tá abençoando a vida de alguém. E conto com você aí nos comentários para postar versículo, pedido de oração, se quiser, fica à vontade. Leio todos os comentários, respondo eles. É... E, bom, fiquem com Deus.